Deus pode estar te atrasando para te preservar. Êxodo 14. Vai te acalmar. Tem coisas que você planejou com tanto zelo, orou com tanto fervor e esperou com tanta fé, mas que simplesmente ainda não aconteceram. O tempo está passando, as promessas parecem distantes e o coração começa a questionar: será que Deus se esqueceu de mim? Mas e se o que você chama de atraso for, na verdade, o cuidado de Deus te preservando de algo que você não consegue ver? Êxodo 14 revela um detalhe surpreendente sobre a jornada do povo de Israel. Deus poderia ter conduzido o seu povo pelo caminho mais curto, o mais rápido, o mais lógico, mas ele escolheu uma rota mais longa. Por quê? Porque ali naquele trajeto aparentemente atrasado havia proteção. Havia algo que eles não enxergavam. A rota mais curta passava por terras de guerra, terras que os feririam, os assustariam e talvez os fizessem voltar para o Egito. Então Deus, em sua sabedoria, atrasou o povo, para preservar o povo. Quantas vezes o céu te impediu de avançar não por castigo, mas por compaixão? Quantas oportunidades que pareciam perfeitas, na verdade, eram armadilhas que te destruiriam? Talvez você nem saiba de quantos livramentos já recebeu simplesmente porque Deus disse, ainda não. E quando Deus diz ainda não, não é o fim. É o começo de um processo de lapidação, amadurecimento e realinhamento com os céus. Este vídeo não é apenas uma mensagem, é um espelho. Um lembrete de que nem todo atraso é castigo, nem toda demora é negativa. Às vezes, o que você vê como estagnação, Deus vê como escudo. Ele não está te punindo, Ele está te guardando. E se você permanecer, vai entender lá na frente por que não podia ser agora. Prepare-se para enxergar o que está por trás do tempo de espera. Prepare-se para entender como Deus preserva enquanto parece atrasar. Cada minuto deste vídeo foi construído para acalmar sua alma, despertar sua fé e abrir seus olhos espirituais. Porque quando você entende o motivo do atraso, você descansa na certeza de que está nas mãos daquele que vê o fim desde o começo, quando o milagre é o desvio. Há momentos em que o caminho que parece mais lógico aos nossos olhos é exatamente o caminho do qual Deus está nos desviando. Você ora pedindo direção, deseja uma resposta rápida, sonha com uma solução direta, mas Deus parece te colocar em círculos. E você se pergunta, por que tudo está levando mais tempo do que deveria? A resposta pode ser simples. O desvio é o milagre. Em Êxodo 13, 17 e 18, está escrito que Deus não conduziu o povo pelo caminho mais curto, embora fosse o mais próximo. A razão? Porque aquele caminho passava pela terra dos filisteus. E Deus, em sua sabedoria, sabia que o povo ainda não estava preparado para a guerra. Se eles fossem por ali, voltariam ao Egito com medo. Então, em vez de levá-los pela rota mais rápida, Deus os levou pelo deserto. Um desvio planejado, um atraso estratégico, um milagre invisível. Pense nisso. Quantas vezes você reclamou de um processo que parecia demorado, mas que depois você percebeu que era Deus te poupando de algo pior? Talvez fosse uma porta de emprego que não abriu, um relacionamento que não deu certo, uma viagem que foi cancelada, um projeto que foi adiado. E mais tarde você entendeu que aquilo que parecia um atraso era, na verdade, livramento. Deus é um pai que não antecipa promessas para filhos despreparados. Ele não abre caminhos de guerra para corações frágeis. Antes de entregar vitórias, ele constrói colunas internas de resistência. O povo de Israel tinha saído do Egito, mas o Egito ainda não tinha saído deles. E esse desvio era necessário para que eles aprendessem a depender, a confiar e a ouvir a voz do Senhor acima do barulho do medo. Se Deus está te levando por um caminho mais longo, não se desespere. É possível que o atalho que você tanto deseja leve direto a uma guerra espiritual que você não está pronto para enfrentar. O desvio é a misericórdia de Deus te preparando, te ensinando, te blindando. É a forma como Ele alinha suas emoções com o seu destino e a sua alma com a sua vontade. O problema é que o nosso coração quer urgência, mas Deus trabalha com eternidade.
O nosso relógio marca agora, mas o tempo do céu marca quando for seguro. E quando Deus diz não por aqui, não é rejeição, é proteção. É a mão dele te impedindo de correr para um campo de batalha que você venceria apenas no orgulho, mas perderia na fé. Há milagres que se manifestam em forma de cura, restauração e portas abertas. Mas também há milagres que vêm disfarçados de desvios. Há caminhos mais longos que são, na verdade, caminhos mais seguros. Há atrasos que são blindagens contra colapsos emocionais. Há perdas que são livramentos. E há desertos que são rotas para a libertação definitiva. Talvez você esteja hoje no meio desse desvio. Está cansado, frustrado, sem entender por que não chegou ainda onde esperava estar. Mas lembre-se, o povo de Israel só viu o mar se abrir porque antes aceitou seguir o caminho que Deus indicou. A estrada pode parecer longa, mas é ela que vai te posicionar diante do milagre que vai mudar tudo. Se você deseja o destino, confie na direção. E se Deus escolheu o desvio, abrace-o como parte da promessa, porque às vezes o maior milagre que Deus pode fazer na sua vida é justamente te tirar do caminho que você tanto queria seguir. A bênção de não saber tudo agora. Há um tipo de ansiedade que nasce da necessidade de controle. Você quer saber o que vai acontecer amanhã, qual será o próximo passo, quando virá a resposta. Mas existe algo profundamente libertador quando entendemos que nem tudo deve ser revelado agora. Nem todo plano será explicado no começo. Nem toda resposta virá no tempo da nossa urgência. E isso não é castigo, é proteção, é graça, é bênção. Jesus disse em João 13:7, "O que eu faço agora, você não entende, mas depois entenderá." Essas palavras foram ditas aos discípulos num momento de confusão. Eles não compreendiam o que estava acontecendo, e ainda assim, Jesus os convidava a confiar. Essa é a essência da fé. Continuar mesmo sem entender. Provérbios 3, 5, 6 reforça essa verdade. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Aqui está o segredo. Às vezes, Deus atrasa justamente para não revelar tudo de uma vez. Porque se você visse agora o que está lá na frente, poderia desistir antes de começar. Há batalhas que você não suportaria se soubesse com antecedência. Há processos que você boicotaria se já soubesse o quanto seriam exigentes. Há portas que você forçaria, achando que está pronto, mas que, na verdade, só te levariam a frustrações. Deus, então, esconde, oculta, silencia, e o silêncio dele, por mais incômodo que pareça, é a voz da sabedoria dizendo: confia em mim. O ser humano deseja detalhes, mas Deus trabalha com direção. Ele não te dá o mapa inteiro, ele te entrega um passo, e se você der esse passo, ele revela o próximo. Isso não é manipulação, é construção. É o modo como ele fortalece sua dependência. Porque enquanto você busca explicações, ele está interessado em formar confiança. Enquanto você quer entender, ele quer que você o reconheça. Quando você não sabe o que vem depois, você ora mais, depende mais, se aproxima mais. Por isso, nem sempre saber tudo é um sinal de maturidade espiritual. Às vezes, não saber é o que mais te aproxima de Deus. Porque quem anda pela fé aprende a ouvir a voz do Espírito, não a lógica das circunstâncias. Pode parecer estranho chamar de bênção aquilo que gera incerteza, mas a verdade é que muitos tropeçam justamente porque acham que precisam entender tudo antes de obedecer. E é nessa busca por lógica que muitos desistem do propósito. Mas quem caminha com Deus aprende que a obediência antecede a revelação. O passo antecede a clareza. A entrega antecede a paz. Se você está nesse tempo em que tudo parece escuro, onde as respostas não vêm, onde os caminhos não se revelam, saiba, o céu está trabalhando a seu favor. Deus não está te punindo com silêncio. Ele está te preservando da ansiedade que rouba a fé, do orgulho que te desconecta da graça e da pressa que mata promessas antes do tempo. Não saber tudo agora é, na verdade,
um sinal de que Deus te ama o suficiente para te esconder de coisas que ainda não cabem no seu coração. E quando Ele achar que você está pronto, Ele vai mostrar. Mas até lá, confie, porque o que hoje parece confuso, amanhã será testemunho. E o que hoje está oculto, um dia será motivo de gratidão. Preservado pelo invisível. Você já parou para pensar em quantos livramentos Deus te deu e você nem percebeu? Quantas vezes Ele te escondeu, te desviou, te parou, simplesmente porque havia algo no caminho que você não conseguiria enfrentar? Em Êxodo 14, vemos um detalhe extraordinário. O anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e foi para trás deles, e também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Versículo 19. Deus se posicionou entre o inimigo e o seu povo, invisível aos olhos humanos, mas visivelmente presente na proteção. A maioria de nós deseja ver sinais claros, milagres estrondosos, respostas tangíveis. Mas os maiores atos de livramento acontecem nos bastidores. São coisas que você não vê, mas que acontecem enquanto você dorme, ora ou até reclama. O próprio Salmo 91:4 declara: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. É uma proteção que age em silêncio, mas que sustenta em guerra. Quantas vezes você se sentiu parado sem saber que aquilo era Deus te protegendo? Você orou para ir e Deus disse: espere. Você queria avançar e Ele fechou a porta. Mas agora, olhando para trás, você percebe que se tivesse continuado, teria se ferido, teria perdido, teria se envolvido em algo que te afastaria do propósito. O atraso era invisível, mas a preservação estava ali, firme, inegável, divina. A coluna de nuvem em Êxodo 14 fez separação entre os israelitas e os egípcios. Para uns era escuridão, para outros, luz. Assim é a presença de Deus. Ao mesmo tempo em que confunde os inimigos, ilumina os passos dos que confiam nele. Você pode não ver o que ele está fazendo, mas isso não significa que ele não esteja agindo. A proteção invisível é o cuidado mais fiel de um pai que conhece o campo de batalha que você ainda não enxerga. Algumas portas que não se abriram foram, na verdade, escudos. Algumas demoras foram, na verdade, bloqueios contra ciladas. Pessoas que saíram da sua vida pareciam perdas, mas foram livramentos. Você se sentiu só, mas Deus estava ali, bloqueando o acesso do inimigo à sua alma, protegendo o que você nem sabia que estava sob ameaça. O grande problema é que a nossa fé está muito acostumada a aplaudir os milagres visíveis. Mas neste capítulo, o que Deus está nos ensinando é que aquilo que Ele esconde também é um milagre. Há guerras que você nunca verá, porque Ele já venceu por você. Há laços que nunca se fecharam, porque Ele desfez antes que te alcançassem. Há ataques que nunca te atingiram, porque Ele ficou no meio, como coluna entre você e o caos. Você está aqui hoje, respirando, ouvindo essa mensagem, não porque foi rápido, fácil ou lógico, mas porque em algum lugar do trajeto, Deus se posicionou atrás de você, como escudo. Ele te preservou de forma invisível, mas poderosa. E se você ainda não entendeu o motivo do atraso, talvez seja porque o livramento foi tão eficaz que você nem percebeu o que te cercava. A invisibilidade da ação de Deus não é ausência, é estratégia, é zelo, é graça operando onde você não pode agir. Confie. Enquanto parece que nada acontece, tudo está sendo controlado por aquele que nunca perde o tempo certo de preservar o que é dele. A espera que enraiza a fé. Não é fácil esperar quando tudo dentro de você grita por pressa. A alma ansiosa cobra resultados, o coração cansado clama por alívio e os olhos buscam sinais que parecem não vir. Mas existe uma obra profunda que Deus realiza no coração daquele que aprende a permanecer, mesmo sem ver. A espera não é tempo perdido, é o terreno onde a fé cria raízes. Tiago 1:3-4 diz: sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma.
O que Tiago nos mostra aqui é que a paciência não é uma passividade, mas um poder espiritual que completa aquilo que a fé começou. Você crê, mas é a espera que solidifica o que foi plantado. Crer é dar o primeiro passo. Esperar é permanecer firme quando tudo balança. Hebreus 11.1 define a fé como o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Veja, fé e espera caminham juntas. Quem crê precisa aprender a esperar. E é justamente nesse intervalo entre a promessa e o cumprimento que Deus trabalha o que os olhos não veem, o interior. Ele constrói convicção, resistência, maturidade espiritual. Ele quebra a impaciência, o orgulho, a falsa independência. Ele molda um coração que sabe confiar mesmo quando tudo diz o contrário. Quando a fé não tem raiz, qualquer vento de frustração arranca. Mas a espera prolongada tem um propósito: firmar você na rocha que não muda. Enquanto o milagre não vem, a fé se aprofunda. E é nesse tempo que você aprende a orar não só pedindo, mas confiando. Aprende a louvar não pelo que recebeu, mas por quem Deus é. Aprende a andar sem muletas emocionais, sem precisar ver para continuar. Muitos desistem porque não aguentam a dor do ainda não. Mas os que permanecem descobrem que a espera é o lugar onde Deus constrói gigantes espirituais. É onde a alma aprende a descansar mesmo sem respostas. É onde o caráter é testado, o ego é quebrado e a confiança verdadeira floresce. A fé que não passa pela espera é imatura, mas a fé que espera se torna inabalável. Quando Deus te atrasa, não é apenas para te proteger do que está lá fora, é também para te preparar por dentro. Um coração desesperado pode até receber a promessa, mas não saberá sustentá-la. Já um coração enraizado em fé saberá viver o cumprimento com equilíbrio, gratidão e sabedoria. E é isso que o tempo de espera gera: raízes que sustentam frutos. Se hoje parece que nada está acontecendo, saiba que esse é justamente o cenário onde a fé cresce. Ela não floresce nas facilidades, mas nas tensões. Não se desenvolve no imediato, mas no processo. A fé que enraiza não precisa mais de provas para acreditar. Ela descansa na palavra de Deus. Ela se alimenta da esperança. Ela sobrevive ao deserto e ela floresce quando ninguém vê. Você não está parado, está sendo enraizado. E quando chegar a hora, a árvore que nasceu na espera será forte o suficiente para suportar os ventos da vitória. Deus desorganiza seus planos para organizar o propósito. Poucas coisas frustram mais o coração humano do que ver um plano bem desenhado desmoronar diante dos olhos. Você se preparou, organizou os passos, alinhou suas expectativas, fez tudo como deveria e ainda assim deu errado. A entrevista foi cancelada. A porta não abriu. O relacionamento terminou. A mudança foi adiada. E você se pergunta: se eu fiz tudo certo, por que não deu certo? A resposta pode estar justamente no que você não vê. Deus desorganizou seus planos para reorganizar o seu propósito. Provérbios 16:9 afirma: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Esse versículo não condena o planejamento, mas revela uma verdade espiritual poderosa. Quando os planos humanos colidem com os planos celestiais, sempre será a vontade de Deus que prevalecerá. E isso é graça, é cuidado, é proteção. Jeremias 29:11 reforça esse princípio. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Quando o céu desautoriza algo que você idealizou, não é porque Deus quer ver você frustrado, é porque Ele conhece o fim desde o começo e sabe exatamente o que vai te ferir ou te fortalecer. Às vezes, a promessa é real, mas o caminho que você escolheu para chegar até ela é frágil demais. Deus não tem compromisso com nossos métodos, Ele tem compromisso com o seu propósito. E quando o caminho escolhido não sustenta o que Ele quer realizar, Ele interrompe, Ele quebra, Ele muda, Ele impede. E nesse momento de interrupção,
O coração grita, o orgulho dói e a alma se inquieta. Mas o que parece desorganização é, na verdade, alinhamento. O que parece perda é, na verdade, salvação. Quantas vezes você viu planos desmoronarem e, mais tarde, entendeu que aquilo foi livramento? Que aquela tragédia emocional foi só um desvio que te impediu de cair em armadilhas maiores? Que aquela mudança inesperada te reposicionou para algo muito melhor? O atraso, muitas vezes, é a intervenção divina impedindo que você construa castelos sobre a areia. Quando Deus desorganiza seus planos, é porque Ele está ajustando sua visão, tirando os excessos, eliminando os atalhos perigosos e, principalmente, curando o seu apego a estruturas que não foram feitas para durar. Ele sabe que você não precisa de uma agenda perfeita, mas de uma alma firme, e para isso, Ele não tem medo de desmontar o que você idealizou para edificar algo muito maior. Se você está vivendo uma fase de reviravolta, onde nada está saindo como planejado, saiba, não é caos, é intervenção. E se você tiver maturidade espiritual para aceitar esse processo, vai descobrir que o propósito que Deus tem para a sua vida não depende da sua organização, mas da sua rendição. Não lute contra o que Deus está desorganizando. Às vezes, Ele permite o colapso dos seus planos para construir uma rota onde Ele seja o centro, não o complemento. Quando tudo sair do lugar, pare e ore. Senhor, me mostra o que o Senhor quer me ensinar com isso. E você vai perceber que esse atraso, essa reviravolta, essa bagunça inesperada, é só o começo de algo muito maior que você ainda não consegue ver. O barulho do Egito atrás e o silêncio de Deus na frente. Existem momentos em que o passado grita enquanto o futuro se cala. Você sente o inimigo se aproximando, ouve as vozes do medo, do fracasso, da acusação ecoando atrás de você, enquanto olha para a frente e não vê nada, apenas silêncio. Nenhuma direção, nenhuma porta aberta, nenhum sinal visível, só silêncio. E nesse lugar desconfortável entre o barulho que assusta e o silêncio que confunde, muitos pensam em desistir. Mas é exatamente aí que Deus está trabalhando com mais intensidade. Em Êxodo 14, 10, 14, o povo de Israel se vê preso entre o exército de Faraó e o Mar Vermelho. Atrás, o barulho da perseguição. Diante deles, um caminho fechado. E o que Deus faz? Se cala. E Moisés responde com uma das declarações mais fortes da fé: O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Ou seja, quando não houver mais nada a fazer, confie. Quando o céu estiver em silêncio, continue firme. Porque o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. É nesse momento que Deus prova o coração. Quando você escuta o som do Egito se aproximando, as dores antigas, os traumas que voltam, as tentações que ressurgem, os medos que gritam e, ao mesmo tempo, não escuta nada vindo da parte dele. É ali que a fé real se manifesta. É ali que você aprende que caminhar com Deus não é andar sempre com respostas, mas com convicções. O Salmo 46:10 nos exorta: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa quietude não é passividade, é confiança. É a postura de quem entendeu que o barulho do inimigo pode ser alto, mas a voz de Deus é soberana. Que as pressões podem ser fortes, mas a presença dele permanece. Que o Egito pode tentar te intimidar, mas não pode te alcançar se Deus estiver no meio da jornada. Muitos confundem o silêncio com abandono, mas na verdade é no silêncio que Deus te treina. Ele quer que você aprenda a não viver guiado pelos ruídos do medo, mas pela convicção da palavra. E se ele não está falando, talvez seja porque ele já falou o suficiente, e agora é hora de você permanecer naquilo que já ouviu. Quando o passado tentar te alcançar com gritos de condenação, lembre-se, o sangue de Cristo já te libertou. Quando o medo tentar roubar sua paz, lembre-se, Deus não te trouxe até aqui para te deixar. E quando você não ouvir mais nenhuma direção, não se desespere. Apenas continue. O mar ainda está fechado, mas está prestes a obedecer à palavra. E é nesse silêncio
que o sobrenatural se aproxima. O silêncio de Deus, muitas vezes, é a moldura do seu maior milagre. Porque quando o povo achava que estava abandonado, o mar começou a se mover. Quando eles se aquietaram, o céu agiu. E é assim que Deus opera. Ele permite o caos se aproximar só para mostrar que, mesmo no último minuto, ele ainda tem o controle total da situação. Então, se o Egito está gritando atrás de você e Deus parece calado na sua frente, permaneça. Aquiete-se, porque quem confia no silêncio é quem vai ver o impossível se abrir diante dos próprios olhos. Quando você anda, mesmo sem ver nada. Há momentos em que tudo o que você tem é uma palavra. Nenhum sinal, nenhuma porta aberta, nenhuma resposta imediata. Apenas uma direção no espírito. Continue. E é nesse ponto da jornada que muitos param. Porque a carne quer evidência, o coração quer segurança e a lógica quer garantia. Mas a fé verdadeira, caminha mesmo quando os olhos não veem nada. E é exatamente aí que o milagre começa a se movimentar. Em Êxodo 14, 15 e 16, Deus diz algo surpreendente a Moisés. Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. O mar ainda estava fechado, o caminho ainda era impossível. O barulho do exército inimigo ainda ecoava atrás deles, mas a ordem foi clara. Marche, ande, avance, sem ver, sem entender, apenas obedeça. Esse é o ponto de virada para muitos, quando a oração precisa se transformar em ação, quando a fé deixa de ser sentimento e se torna movimento. O povo podia ter ficado esperando o mar se abrir primeiro, mas Deus queria que eles caminhassem antes, porque o mar não se abre para quem espera sinais. Ele se abre para quem anda por fé. 2 Coríntios 5:7 diz, porque andamos por fé e não por vista. Essa é a lógica do reino. Enquanto o mundo diz, veja para crer, Deus diz, creia para ver. E essa ordem inverte completamente a maneira como vivemos. Porque você não precisa mais esperar tudo estar alinhado. Você só precisa confiar que se Deus mandou andar, Ele já preparou o caminho, mesmo que você ainda não veja. Andar sem ver é um ato de rendição total. É abrir mão do controle. É se mover mesmo com medo. É dar o passo mesmo sem chão. E esse passo muitas vezes não é físico, é emocional, espiritual, interno. É perdoar sem ter sido perdoado. É começar algo novo sem garantias de sucesso. É sair do lugar onde dói, mesmo sem saber o que vem depois. É obedecer mesmo quando tudo parece sem sentido. Mas é exatamente nesse tipo de obediência que o céu se manifesta. O mar só começou a se abrir depois que Moisés estendeu a mão e o povo obedeceu à ordem de marchar. O movimento antecede o milagre. A decisão antecede a provisão. E enquanto você permanece esperando algo mudar para só então agir, Deus está dizendo, se você andar, eu abro. Se você confiar, eu farei. É fácil crer com as águas divididas. É fácil adorar com o caminho visível. Mas a verdadeira maturidade espiritual se manifesta quando você decide andar, mesmo quando tudo ainda parece fechado. Porque andar sem ver não é loucura, é confiança. É fé que se recusa a ser refém das circunstâncias. É certeza de que o Deus que mandou caminhar também é o Deus que vai sustentar os seus passos. Hoje, talvez tudo à sua volta pareça paralisado, mas a palavra continua ecoando. Marche. Não espere a condição ideal. Não espere o inimigo recuar. Não espere o mar se abrir. Apenas marche. E você verá que o invisível começa a se mover quando o teu coração se recusa a parar. Porque quem anda sem ver, um dia verá o que nunca imaginou acontecer. As coisas que precisam morrer no atraso. Nem todo atraso é apenas uma espera. Às vezes é um processo de morte. Morte de hábitos, de atitudes, de padrões emocionais que sabotariam a promessa se ela viesse no tempo errado. E o que dói no atraso não é só o tempo parado. É o que Deus está matando dentro de você enquanto te preserva. É o que Ele está te ensinando a deixar para trás para que você não leve lixo emocional para dentro daquilo que é santo. João 12:24 diz,
Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Esse princípio é espiritual. A frutificação só vem depois da morte. E Colossenses 3:5 reforça: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: prostituição, impureza, afeição desordenada, desejo maligno e avareza. Não dá para viver uma vida nova carregando velhos desejos. E é no tempo do atraso que essas coisas são confrontadas. É quando você está aparentemente parado que o céu começa a limpar seu interior. Enquanto você está orando para que Deus acelere, Ele está operando algo muito mais profundo. Está matando aquilo que impediria você de sustentar o que Ele vai te dar. Orgulho, impaciência, comparação, vitimismo, autossuficiência, idolatria de resultados. Tudo isso precisa morrer antes do cumprimento da promessa. Porque o milagre sem transformação vira prisão. A bênção sem preparo vira peso. Quantas pessoas receberam o que pediram e perderam logo depois porque ainda estavam cheias de si? Quantos entraram em relacionamentos, empresas, ministérios ou oportunidades, mas levaram com eles traumas não tratados, carências não curadas, ambições não redimidas? E por isso, ao invés de florescerem, afundaram. O tempo de atraso é a cirurgia da alma que evita que isso aconteça com você. Você precisa entender que Deus não te atrasa porque esqueceu de você. Ele te atrasa porque quer que você chegue inteiro. O tempo em que nada acontece por fora é o tempo em que tudo acontece por dentro. E essa morte interior, por mais dolorosa que pareça, é libertadora, porque é ela que arranca da sua vida o que não combina com o céu. É nesse processo que você descobre o quanto ainda quer controlar, o quanto ainda busca validação, o quanto ainda vive para agradar pessoas. E Deus vai permitindo que você enfrente vazios, silêncios e frustrações, não para te ferir, mas para que você enxergue o que precisa ser enterrado. Porque há coisas que não podem atravessar o Mar Vermelho com você. Elas precisam morrer antes. O atraso é, muitas vezes, o lugar do funeral do velho eu. É onde Deus mata a pressa e gera paciência. Mata o imediatismo e gera consistência. Mata o orgulho e gera humildade. Mata a dúvida e gera fé. E se você permitir que esse processo aconteça, quando a promessa chegar, você estará leve, pronto, fortalecido e cheio de discernimento. Talvez hoje você esteja se sentindo perdido no tempo, mas, espiritualmente, pode ser que você esteja vivendo exatamente o momento mais importante da sua jornada. O momento em que Deus está arrancando o que não pode mais ficar, para que você se torne quem Ele realmente chamou para ser. E esse tipo de transformação só nasce no terreno fértil da espera. A dor de ser preservado. Ser preservado por Deus nem sempre é sinônimo de conforto. Às vezes é doloroso, porque preservar não é apenas proteger do que está fora, é muitas vezes nos afastar de pessoas, lugares e oportunidades que o nosso coração queria muito, mas que a soberania de Deus sabia que nos destruiriam. E essa separação dói. Dói ser retirado do que parecia certo. Dói ver portas que pareciam perfeitas se fecharem. Dói ser deixado de lado, cancelado, ignorado, bloqueado. Mas o que você sente como rejeição, Deus chama de preservação. Isaías 55:8-9 nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. A dor nasce quando insistimos em entender um caminho que só pode ser aceito pela fé, quando tentamos decifrar o que só pode ser discernido espiritualmente. E nessa tentativa, nos frustramos com o que Deus está usando para nos salvar. Há momentos em que a dor não é consequência de um ataque, mas resultado de uma poda. Deus tira pessoas porque Ele viu conversas que você não ouviu. Ele fecha portas porque sabe de armadilhas que você não percebeu. Ele corta acessos porque conhece intenções que seu coração não imaginava. E tudo isso acontece antes que o mal aconteça. Mas, para quem está do lado de cá, o que chega primeiro é o impacto da perda.
O Salmo 34:18 declara: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Ele sabe que a dor existe. Ele não ignora o seu choro, mas também não anula o processo, porque é no meio dessa dor que ele se revela como Pai, como consolo, como direção. E se você permitir, essa dor vai se transformar em maturidade, discernimento e paz. Muitos veem a preservação apenas como livramento físico, mas há também o livramento emocional, espiritual e até relacional. Quantos casamentos frustrados foram evitados por um não que parecia cruel? Quantas falências emocionais foram impedidas por uma decepção que te salvou de algo pior? O tempo que Deus te atrasa pode ser o tempo em que Ele está te curando de coisas que você ainda não entendeu que precisava ser curado. Ser preservado dói porque, às vezes, você ama o que Deus precisa tirar. Você valoriza o que Deus sabe que te fere. Você deseja o que Ele já viu que te afasta do propósito. E quando Ele corta, parece que está te punindo quando na verdade está te protegendo. Parece que está te rejeitando, quando na verdade está te separando. E essa separação é santa, necessária e estratégica. A dor de ser preservado é real, mas é temporária. E quando você entender o que foi evitado, vai agradecer pelo que foi tirado. Vai louvar por portas que não abriram. Vai glorificar por pessoas que saíram. Porque o que Deus tirou hoje foi para preservar o que Ele vai entregar amanhã. Ele não te poupa apenas para te isolar, mas para te alinhar. E quando esse alinhamento terminar, você vai ver que tudo o que doeu tinha um propósito maior do que você podia imaginar. Os sinais que apontam o fim do ciclo de espera. Toda espera tem um fim. Por mais longa que pareça, por mais cansativa que seja, chega um momento em que o céu começa a anunciar que algo está mudando. Não de forma escandalosa, não com clarins ou relâmpagos, mas com sinais sutis que só quem está sensível consegue perceber. A fé madura não apenas espera, ela discerne quando o ciclo está prestes a virar. E esses sinais não vêm para alimentar a ansiedade, mas para renovar a esperança. Em 1 Reis 18, após um longo tempo de seca, o profeta Elias ouve algo que ninguém mais ouvia. Ele diz: Já se ouve ruído de abundante chuva. Fone 41. O céu ainda estava limpo, nenhuma nuvem no horizonte. Mas Elias ouviu no espírito o que o céu estava prestes a manifestar. E então ele se coloca em oração. Envia seu servo 7 vezes para olhar o céu, e na 7ª vez um pequeno sinal aparece. Uma nuvem pequena, como a mão de um homem, subindo do mar. Versículo 44. Era só isso. Mas era tudo o que ele precisava. O ciclo de espera estava acabando. Abacuque 2:3 afirma: Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Há um tempo determinado para a promessa se manifestar, e antes que ela aconteça por completo, Deus começa a dar indícios. Pequenos detalhes mudam. Uma paz diferente chega. A palavra se confirma mais intensamente. Pessoas certas começam a se aproximar. Portas se movem lentamente. Algo que estava travado começa a responder. Esses são os sinais. Mas atenção, quem está dominado pela ansiedade corre o risco de ignorar os sinais, porque espera algo grandioso, imediato, completo. Mas o céu começa com o pequeno, com o invisível, com a semente. E se você estiver conectado ao Espírito, vai perceber. O tempo de espera não é mais para te ensinar paciência, é para te preparar para o cumprimento. Algo está prestes a acontecer. Talvez você esteja vendo apenas uma nuvem pequena no horizonte, uma conversa diferente, um versículo que te tocou de forma nova, um mover no seu espírito. Não ignore. Esses são os sinais que anunciam que o tempo de atraso está se encerrando. É como o broto que rompe a terra após meses de silêncio no subsolo. Ele não nasce do nada. Nasce de um processo que foi escondido, mas constante. O céu
sempre avisa antes de liberar. O Espírito sempre sussurra antes de gritar. E cabe a você perceber. Será que o tempo da espera está terminando e você ainda está com a mente presa ao ciclo antigo? Será que Deus já começou algo novo, mas você está esperando pelos velhos sinais? Quando o ciclo muda, muda também a linguagem do céu. E o que antes era silêncio, agora começa a se transformar em direção. Por isso, fique atento. Olhe com fé, e não apenas com os olhos naturais. Talvez a resposta ainda não chegou completamente, mas os céus já começaram a mexer nas engrenagens. O ciclo da espera começa a terminar, quando o coração se alinha ao tempo de Deus. E quando isso acontece, o que parecia impossível começa a se tornar inevitável. A paz, que só o atraso pode gerar. Quando tudo atrasa, a primeira reação do coração é inquietação. Você sente o peso do tempo passando, a comparação com a vida dos outros aumenta, a sensação de estar ficando para trás cresce. A mente corre em círculos, tentando encontrar uma razão lógica para o que não anda. Mas no meio dessa tempestade, Deus está oferecendo algo que não se encontra em avanços rápidos, nem em resultados imediatos. Ele está oferecendo paz. Não uma paz superficial, baseada em circunstâncias, mas uma paz que só nasce nos períodos em que nada acontece do lado de fora, e tudo se move do lado de dentro. Filipenses 4, 6 e 7 nos instrui de forma muito clara. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Perceba a ordem. Primeiro, você entrega a ansiedade, ora, se rende. Depois, a paz de Deus entra em cena. Essa paz não depende de portas abertas, de promessas cumpridas ou de caminhos desbloqueados. Ela é espiritual, não circunstancial. Ela guarda o coração, mesmo quando nada mudou do lado de fora. Jesus também disse em João 14, 27, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. O mundo oferece uma paz condicionada a resultados. Deus oferece uma paz que resiste até no atraso. O mundo diz que você só vai descansar quando tiver tudo resolvido. Jesus te convida a descansar enquanto ainda não enxerga a saída. Essa é a paz que só o atraso pode gerar, porque é nesse tempo que você descobre se a sua segurança está em Deus ou no que você espera que Ele faça. Isaías 26:3 afirma, Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Note que o texto não fala de quem tem tudo resolvido, mas de quem tem a mente firmada no Senhor. A paz não é fruto da agenda organizada, mas da confiança estabelecida. E é justamente na demora, quando as expectativas humanas se frustram, que Deus nos treina a tirar os olhos do relógio e fixar os olhos nele. No começo do atraso, a alma se agita. Você tenta resolver com força própria, pensa em abrir portas à força, negocia atalhos, cogita recuar. Só depois de insistir em todas as rotas humanas é que muitos se rendem ao fato de que não têm o controle. E é nesse ponto de rendição que uma nova estação começa por dentro. A oração deixa de ser apenas um pedido desesperado por mudança e passa a ser um lugar de encontro. Você para de buscar só respostas e começa a buscar presença. E quando a presença se torna suficiente, a paz chega. Essa paz não ignora a dor. Ela não anula a espera. Mas ela coloca um fundamento dentro de você. Você continua aguardando o milagre, mas já não está à beira do colapso. Você ainda deseja ver a promessa, mas não vive mais escravo da ansiedade. Você segue fazendo o que pode, mas entrega ao Senhor o que não depende de você. A paz de Deus não é fuga da realidade, é fortaleza em meio à realidade. No fundo, a paz que nasce no atraso é a prova de que sua confiança migrou de resultados para relacionamento. Você não confia mais apenas porque quer chegar em algum lugar. Você confia porque reconhece quem está guiando o caminho. O atraso, então, deixa de ser um inimigo e passa a ser um professor. Ele te ensina a respirar fundo,
a ouvir a voz de Deus em vez das pressões externas, a descansar mesmo quando o cenário ainda não mudou. Talvez hoje você esteja no meio desse tempo em que tudo parece demorado. Projetos não avançam, respostas não chegam, situações não se destravam. Mas ao invés de ver esse momento apenas como prisão, peça ao Espírito Santo que transforme esse período em escola de paz. Que ele te ensine a descansar no caráter de Deus, na fidelidade de Deus, no tempo de Deus. Porque quando a promessa se cumprir, você não será apenas alguém que recebeu algo. Você será alguém transformado por dentro, que aprendeu a viver em paz, mesmo quando o céu parecia em silêncio. E essa paz será essencial para a próxima fase. Porque o cumprimento da promessa traz novas responsabilidades, novos desafios, novas pressões. A paz que você aprende no atraso será a mesma que vai te sustentar quando as coisas começarem a acelerar. Por isso, não despreze esse tempo. O que Deus está gerando em você agora é tão importante quanto aquilo que Ele vai entregar depois. Daqui a pouco, vamos falar sobre outro cenário intenso da jornada espiritual. Aquele momento em que todas as saídas parecem fechar ao mesmo tempo e você se sente encurralado, sem rota visível. É aí que entra o próximo tema. Quando o céu fecha todas as saídas para te ensinar que Ele é a única direção. Quando o céu fecha todas as saídas, há fases da vida em que você olha para trás e vê o que te persegue. Olha para frente e só enxerga um mar fechado. Olha para os lados e não encontra rota possível. É como se o próprio céu tivesse fechado todas as saídas ao mesmo tempo. Nada anda, nada abre, nada responde. E a sensação é de estar encurralado, sem alternativas. O coração se pergunta se isso é ataque do inimigo ou abandono de Deus. Mas Êxodo 14 revela algo profundo. Houve um momento em que foi o próprio Deus que conduziu o povo para um lugar onde não havia saída visível. Em Êxodo 14, 1-2, o Senhor orienta Moisés a acampar diante do mar, em um local estratégico, onde Faraó teria certeza de que o povo estava preso. Aos olhos humanos, aquilo parecia uma escolha desastrosa. O exército mais poderoso da época vindo atrás, o mar na frente, montanhas dos lados. Nenhuma rota, nenhuma fuga, nenhuma solução lógica. E ainda assim, foi Deus quem mandou que eles ficassem exatamente ali. Ele não errou o caminho, não se confundiu na direção. Ele os colocou em uma posição onde somente um milagre os tiraria de lá. Talvez você esteja exatamente nesse lugar. Você não está onde queria estar, mas sabe que obedeceu. Seguiu a direção, orou, buscou, fez o que achava certo. E mesmo assim, parece que as portas se fecharam todas de uma vez. Relacionamentos, recursos, oportunidades, possibilidades. Nada se mexe, nada avança. Tudo parece travado. E a pergunta que brota dentro da alma é simples e dolorosa. Se Deus está me guiando, por que estou num cenário em que não existe saída? A resposta é dura de ouvir, mas libertadora. Às vezes, Deus fecha todas as saídas porque quer que você pare de tentar se salvar sozinho. Enquanto ainda há uma porta lateral, você tenta forçar. Enquanto ainda há um contato humano em quem confiar, você se apoia. Enquanto ainda existe um plano B, você não se rende por inteiro. Quando todas as saídas se fecham, sobra uma única direção: o alto. É nesse ponto que a oração muda de tom. Ela deixa de ser apenas pedido de ajuda e se transforma em entrega total. Em 1 Coríntios 10:13, Paulo afirma que Deus não permite que sejamos provados além do que podemos suportar, mas com a provação dá também o escape. O que muita gente esquece é que o escape nem sempre é óbvio. Na cena de Êxodo 14, ninguém imaginava que o mar seria a saída. Se alguém perguntasse aos israelitas qual era a solução, nenhum deles pensaria em ver o mar se abrindo em duas paredes de água. Às vezes, Deus te leva para lugares em que só um milagre cabe, justamente para que fique claro que foi Ele quem interveio. Quando o céu fecha todas as saídas, Deus está destruindo a ilusão de autonomia. Ele está confrontando o orgulho disfarçado de competência.
Está arrancando a confiança que você deposita em sua própria capacidade, em seu controle, em suas estratégias. E isso dói, porque mexe com a nossa estrutura interna. Vivemos em um mundo que nos ensina a ter sempre um plano alternativo, uma reserva, um atalho. Deus, porém, nos ensina a ter uma dependência radical. Não de maneira irresponsável, mas em um nível em que, se Ele não fizer, ninguém faz. Nesse lugar em que o povo de Israel estava, não havia muito o que discutir. Ou Deus agia, ou eles seriam destruídos. É aqui que muita gente entra em crise, porque esse ponto de pressão máxima parece cruel, mas é exatamente aqui que a glória de Deus se manifesta com mais força. É nesse cenário que o sobrenatural deixa de ser teoria e passa a ser experiência. É quando você ora não por hábito, mas por necessidade vital. Não por devoção fria, mas por sobrevivência espiritual. Talvez você esteja cercado por contas, diagnósticos, ameaças, decisões que não dependem mais de você. Talvez não haja mais recursos humanos para recorrer. Pessoas que você achava que estariam ao seu lado se afastaram, portas que pareciam certas se trancaram, ideias que pareciam geniais simplesmente não funcionaram. E você se pergunta se errou o caminho. Mas pode ser que, na verdade, Deus tenha te conduzido exatamente a esse ponto para te mostrar que Ele continua sendo o Senhor dos impossíveis. Quando todas as saídas se fecham, Deus não está te condenando. Ele está te posicionando. O mar à frente não é o fim, é o palco. O exército atrás não é o sinal de derrota. É o contraste que tornará o milagre ainda mais evidente. O silêncio dos lados não é abandono, é foco. Deus está te empurrando para um nível de confiança em que você não terá mais orgulho de dizer que se garantiu sozinho, porque saberá que, se não fosse a mão dele, você não estaria de pé. Esse tempo em que nada funciona é, muitas vezes, o intervalo que antecede o maior rompimento da sua história. A grande virada não acontece quando você ainda tem várias saídas. Ela acontece quando você já não tem nenhuma. O povo de Israel não teria conhecido o Deus que abre o mar se ele tivesse permitido um caminho alternativo por terra. A ausência de saídas humanas foi a condição para a manifestação de uma saída divina, e é daqui que nasce o próximo passo da sua jornada. Se hoje você se sente encurralado, é porque está prestes a ver algo que só acontece com quem chega nesse lugar. No capítulo seguinte, vamos falar sobre o dia em que o mar obedece à fé. O momento em que aquilo que estava fechado se abre, não porque tudo ficou favorável, mas porque alguém decidiu crer contra o cenário. O dia em que o mar vai obedecer à sua fé. Existe um dia em que aquilo que sempre resistiu começa a ceder. Um dia em que o cenário que te mantinha preso se curva diante da palavra de Deus liberada sobre a sua vida. Esse dia não chega porque as circunstâncias melhoraram sozinhas, mas porque houve um alinhamento entre a voz de Deus, a sua obediência e a sua fé. Em Êxodo 14, 21, 22, lemos que Moisés estendeu a mão sobre o mar. O Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e as águas se dividiram. O texto é claro. O mar obedeceu à ordem de Deus, liberada através da fé de um homem. Hebreus 11, 29 interpreta esse momento dizendo: pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca, o que, tentando fazer os egípcios, se afogaram. Ou seja, o que sustentou aquele povo não foi apenas o vento, mas a fé. A mesma água que se abriu para uns engoliu outros. A diferença não estava no mar, estava na aliança, estava em quem caminhava debaixo de uma palavra. O mar não responde ao desespero, responde à fé. Não responde ao pânico, responde à obediência. Talvez você esteja diante de um mar na sua vida. Algo que se mantém fechado há anos. Uma situação que parece impossível de atravessar. Um cenário que te prende entre o que te persegue e o que te bloqueia. Você ora, chora, se angustia e parece que nada muda. Mas há um dia marcado por Deus em que aquilo que resiste começa a ceder. E esse dia não depende de sorte, mas de alinhamento. O mar não se abriu quando o povo entrou em colapso emocional. Ele se abriu quando a fé foi colocada em movimento.
Em Marcos 11:23, Jesus diz: Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Jesus não está falando de fé como pensamento positivo, mas de fé como acordo com a palavra de Deus. Não é falar qualquer coisa e esperar que aconteça. É falar o que Deus já liberou, com um coração rendido à vontade dele. É quando a sua voz ecoa o que o céu já decretou que as coisas começam a se mover. O dia em que o mar obedece à sua fé, geralmente é precedido por noites em que nada parece acontecer. O vento soprou toda aquela noite antes que o caminho se tornasse visível. Isso significa que enquanto o povo apenas via escuridão, Deus já estava trabalhando nas profundezas. Você olha e vê água parada. Deus sopra e vê um caminho se formando. O processo é silencioso, mas é real. E de repente, aquilo que era barreira se torna estrada. Aquilo que te prendia se transforma em passagem. A fé que o mar respeita não é a fé de quem só crê quando enxerga. É a fé de quem estende a mão, como Moisés, mesmo quando tudo ainda parece igual. É a fé de quem obedece à direção de Deus, mesmo que o cenário não pareça favorável. É a fé de quem continua marchando, mesmo com água dos dois lados, confiando que ela permanecerá firme até o último passo. A fé que move o impossível não é perfeita, mas é perseverante. Ela treme, mas não recua. Ela chora, mas não desiste. Talvez você esteja no ponto em que Deus já mandou marchar, você já deu alguns passos, mas ainda não viu a travessia completa. Ainda há medo, ainda há incerteza, ainda há memórias do Egito atrás de você. Mas se Deus te trouxe até esse lugar, Ele não vai te deixar no meio do caminho. O mar não se abriu para você morrer no meio. Ele se abriu para você atravessar. O mesmo Deus que começou o movimento é o Deus que garante o final. Há um detalhe importante nesse texto. O mar só voltou a se fechar quando o povo terminou de passar e os egípcios tentaram seguir o mesmo caminho. Isso mostra que o milagre tem dono. A rota foi aberta para quem anda na promessa, não para quem vive na perseguição. Tem coisas que Deus vai fazer na sua vida que não poderão ser imitadas por quem te persegue, porque não é apenas sobre passagem, é sobre aliança. O que é livramento para você pode ser juízo para o inimigo. Esse dia em que o mar obedece à sua fé não é apenas o dia do seu escape. É também o dia em que Deus encerra ciclos de opressão. O povo nunca mais veria aqueles egípcios. Do mesmo jeito, há situações que, quando Deus decidir virar, não vão mais te acompanhar. Vícios, opressões, ciclos tóxicos, prisões emocionais, laços espirituais que te perseguiam serão quebrados enquanto você atravessa pela fé. Não porque você é forte, mas porque Deus decidiu colocar um ponto final na perseguição. Guarde isso no coração. O que hoje é mar fechando o caminho, amanhã pode ser testemunho abrindo sua boca. O que hoje é limite, amanhã pode ser lembrança de um livramento inesquecível. O dia em que o mar obedecer à sua fé será o dia em que você vai entender por que o atraso foi necessário. Sem o atraso, não haveria cenário para milagre. Sem pressão, não haveria travessia sobrenatural. Sem perseguição, não haveria redenção tão marcante. E é exatamente desse ponto que nasce o próximo passo da sua história. Porque depois que o mar se abre e você atravessa, aquilo deixa de ser apenas memória de dor e se torna a base de um testemunho poderoso. No próximo capítulo, vamos falar sobre isso, como o atraso e a travessia se transformam no tipo de testemunho que marca gerações e confirma que Deus sempre soube o que estava fazendo, mesmo quando você não entendia nada. O testemunho que só o atraso pode gerar. Existem tipos de testemunho que nascem de respostas rápidas. Você ora, Deus age, tudo se resolve em pouco tempo. São bonitos, edificam, animam. Mas há um tipo de testemunho que não nasce na rapidez, e sim na demora. É o testemunho que só o atraso é capaz de gerar. Aquele em que você não tem apenas uma resposta para contar, mas uma história inteira de processo, de dor, de espera, de confronto interno, de livramento e de transformação. Esse testemunho não é um relato superficial do que Deus fez.
É a marca profunda de quem foi moldado enquanto parecia que nada acontecia. O Salmo 40, 1-3, descreve bem esse caminho. Davi diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Depois ele completa que Deus o tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, colocou os pés sobre uma rocha, firmou os passos e ainda colocou um novo cântico na sua boca, um hino ao Senhor. Perceba a sequência. Primeiro vem a espera, depois o livramento, em seguida o reposicionamento e, por fim, o testemunho que impacta outros. Esse tipo de narrativa não nasce em processos apressados. Nasce em histórias onde o relógio parecia inimigo, mas era ferramenta. Romanos 8:28 declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não são apenas as vitórias imediatas, mas também as demoras, os nãos, os desvios, os silêncios. Tudo isso é costurado por Deus em uma linha que, no fim, se torna coerente. Hoje, alguns trechos da sua história ainda parecem soltos. Você olha para traumas, frustrações, portas fechadas, ciclos de espera e pensa que são capítulos inúteis. Mas quando o milagre chegar, essas partes vão se unir em algo muito maior. O testemunho não será apenas sobre o dia em que o mar se abriu, mas sobre tudo o que Deus fez em você enquanto o mar ainda estava fechado. Esse tipo de testemunho tem um peso especial, porque não é apenas sobre o que você recebeu, e sim sobre quem você se tornou. O atraso revela como você ora quando nada muda. Revela como você reage quando portas importantes se fecham. Revela se você continua servindo, adorando, permanecendo, mesmo sem ver recompensas imediatas. E essa postura, quando narrada depois, carrega uma autoridade espiritual diferente. Pessoas não irão ouvir apenas o relato de um milagre. Elas verão a marca de alguém que aprendeu a confiar em Deus no escuro. Apocalipse 12:11 diz que os filhos de Deus venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. A palavra fala de vitória ligada a sangue derramado e a histórias contadas. A cruz não foi rápida, não foi confortável, não foi suave. Da mesma forma, testemunhos que carregam poder para edificar outros costumam nascer em processos intensos, demorados, cansativos. Você não escolhe esse caminho, mas se permanecer nele com fé, Deus transforma aquele período que você chamou de atraso em matéria-prima para impactar vidas. Pense em quantas pessoas você admira espiritualmente. Em muitos casos, não é porque tudo deu certo na vida delas rápido, mas porque elas passaram por desertos, perdas, doenças, crises e mesmo assim permaneceram. O que te toca nelas não é apenas o resultado, é a forma como atravessaram o processo. O atraso deixa marcas de profundidade. Ele arranca a superficialidade, desmonta a aparência, quebra máscaras e te obriga a depender de Deus em um nível que você jamais imaginou. A partir daí, quando você fala, não fala apenas de teoria, fala de experiência. O tempo que você chama de atraso é o tempo em que Deus está escrevendo detalhes que um dia serão a parte mais forte do seu testemunho. O dia em que você quase desistiu, mas não desistiu. A noite em que você orou em silêncio, sem palavras. Às vezes em que você foi mal interpretado por permanecer onde Deus mandou ficar. As situações em que zombaram da sua fé porque nada parecia mudar. Tudo isso, um dia, será parte da história que você vai contar com lágrimas nos olhos, mas com gratidão no coração. E há um detalhe importante. O testemunho que nasce da demora não impacta só quem ouve, impacta quem vive. Quando Deus te tira do lugar de atraso aparente e te coloca em um lugar de cumprimento, você passa a ver o caráter dele de forma diferente. Ele deixa de ser apenas o Deus que responde orações, para se tornar o Deus que sustenta durante a espera. Isso gera intimidade, gera confiança para as próximas crises, gera coragem para obedecer de novo, mesmo que isso te leve a outro processo. O atraso transforma o seu discurso. Antes, você talvez dissesse apenas que Deus é bom, porque Ele abençoa. Depois você passa a dizer que Deus é bom mesmo quando ainda não abençoou do jeito que você esperava.
Antes você via o tempo de espera como desperdício. Depois, você percebe que foi exatamente ali que ele te ensinou o que nunca aprenderia na facilidade. Você sai do ciclo não apenas com uma vitória, mas com uma visão nova sobre quem Deus é. Esse tipo de testemunho não se fabrica, ele se vive, e quando chega a hora de compartilhá-lo, ele carrega uma unção que nenhum discurso ensaiado consegue reproduzir. Porque foi regado a lágrimas, dúvidas enfrentadas, medos vencidos, pecados confessados, recomeços silenciosos. É por isso que o atraso, quando entregue nas mãos de Deus, nunca é em vão. Ele sempre volta em forma de algo muito maior do que você imaginava. E é exatamente aqui que o fio da nossa conversa se amarra no ponto central desta mensagem. Se Deus permitiu que tudo isso levasse mais tempo, se Ele te fez passar por processos que você não teria escolhido, se conduziu a sua história por caminhos mais longos e aparentemente mais difíceis, é porque Ele tinha um objetivo maior do que apenas fazer as coisas acontecerem rápido. No próximo capítulo, vamos falar sobre isso de forma direta e profunda, sobre o porquê de todo esse caminho, sobre a razão final de tanto cuidado. Vamos falar sobre o fato de que Deus está te atrasando para que você chegue intacto, onde realmente precisa estar. Deus está te atrasando para que você chegue intacto, onde precisa estar. Em algum momento da caminhada, você já deve ter pensado que está atrasado em relação à vida. Atrasado para casar, para estabilizar as finanças, para responder ao chamado, para ver promessas se cumprirem. Olha para o lado e vê pessoas avançando, construindo, conquistando, enquanto você sente que ainda está preso entre o Egito e o Mar Vermelho. O coração pergunta se falhou, se perdeu o tempo certo, se Deus te deixou para depois. Mas a verdade espiritual por trás de tudo isso é mais profunda. Deus não está apenas te atrasando, Ele está te preservando para que você chegue inteiro ao lugar que Ele determinou. Deuteronômio 8:2 revela um segredo sobre o povo no deserto. O texto diz que Deus os guiou por 40 anos naquela jornada para os provar, humilhar e saber o que estava no coração deles. Não foi um desvio aleatório. Não foi um erro de rota. Foi intencional. O tempo de demora foi o tempo de revelação. Revelação do que havia neles, mas também do que havia em Deus. Eles conheceram a fidelidade diária do maná, a água brotando da rocha, a coluna de nuvem e de fogo, o cuidado em cada detalhe. Parecia atraso, mas era construção de identidade. Filipenses 1:6 traz uma promessa que precisa ser gravada na alma de quem se sente para trás. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Deus não começa algo para deixar pela metade. Ele não inicia processos para te abandonar no meio do caminho. Se ele te atrasou, foi porque o ritmo que você queria não combinava com o nível de obra que ele decidiu fazer dentro de você. A velocidade que a sua ansiedade pede não é a mesma que a sua integridade precisa. E Deus está mais interessado em quem você está se tornando do que na rapidez com que você chega lá. Muitas pessoas conseguem alcançar lugares altos, mas não conseguem permanecer neles. Sobem em posições para as quais não estavam preparadas emocionalmente, espiritualmente ou moralmente. Recebem visibilidade sem estrutura, poder sem caráter tratado, oportunidades sem raízes na presença de Deus. O resultado aparece em quedas, escândalos, colapsos emocionais, relacionamentos desfeitos, ministérios queimados. Deus conhece o peso da promessa que Ele colocou sobre você. Ele sabe que tipo de pressão você vai enfrentar lá na frente. Por isso, o atraso não é sobre te privar, e sim sobre te proteger de chegar quebrado demais no destino. Salmo 138:8 diz: O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. A tua misericórdia, Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Você é obra nas mãos de Deus, e um bom oleiro não se apressa quando está moldando algo de valor. Ele pressiona, corrige, recomeça, alisa, retoca, até que o vaso esteja do jeito que precisa estar para cumprir o propósito para o qual foi criado. A pressa quer o vaso pronto.
O amor quer o vaso seguro. O atraso é o intervalo em que Deus garante que você não vai rachar na primeira mudança de temperatura. Quando você olha para a sua história e enxerga tantas pausas, tantos desvios, tantas mudanças de rota, pode ser que a sua leitura seja de atraso. Mas, espiritualmente, isso pode ser sinal de que Deus estava te preservando de acidentes de percurso. Ele te tirou de ambientes que teriam destruído a sua fé, impediu alianças que teriam adoecido a sua alma, travou projetos que teriam roubado o teu foco, expôs áreas da sua vida que precisavam ser tratadas antes que ganhassem um palco maior. Nada disso parece bonito enquanto acontece, mas se torna claro quando você começa a entender a intenção de Deus por trás de cada interrupção. Deus não quer apenas que você chegue em um lugar geográfico ou em uma posição específica. Ele quer que você chegue com o coração preservado, com a mente sã, com a fé viva, com a identidade firmada nele. Ele não quer ver você sentado em uma cadeira de honra, com o interior cheio de fragmentos. Quer ver você ocupando o lugar para o qual foi chamado, sem perder quem você é nele. Por isso, ele cuidou do processo de uma forma que você não teria coragem de cuidar de si mesmo. Você se teria colocado em lugares para os quais ainda não estava pronto. Ele disse, não. Talvez você se culpe por não ter chegado onde imaginava aos 30, aos 40, aos 50. Talvez carregue a sensação de atraso como se fosse um rótulo permanente sobre a sua vida. O céu, porém, está lendo essa mesma linha da história de outro jeito. Para Deus, esse tempo em que você se julgou fora do prazo foi, na verdade, o tempo em que Ele te manteve no lugar exato para ser trabalhado. E agora, quando Ele decidir te mover, você não irá como alguém desesperado por provar algo, mas como alguém consciente do propósito que carrega. Olhe para Êxodo 14 mais uma vez. Deus não apenas tirou o povo do Egito, Ele os fez atravessar o mar em terra seca, sem perder ninguém no caminho. Não foi um escape desorganizado, foi uma travessia estratégica. Do outro lado, não chegou um grupo em frangalhos, abandonado ao acaso. Chegou um povo preservado, carregando uma história que provaria por gerações que Deus havia estado com eles em cada passo. Esse é o tipo de chegada que Deus quer para você. Não uma chegada pela metade, em que você perde sua saúde emocional, sua família ou sua fé no processo, mas uma chegada onde você possa olhar para trás e reconhecer que foi cuidado o tempo inteiro. Se o processo demorou, é porque a obra era profunda. Se os caminhos foram mais longos, é porque o que Deus queria te mostrar era maior do que um simples resultado. Ele queria te mostrar quem Ele é, quem você é nele, e o quanto você precisa da presença dele em todas as fases da jornada. O atraso à luz dessa verdade se transforma em proteção espiritual. Visto de perto dói, visto de longe faz sentido. Chegar intacto não significa chegar sem marcas, significa chegar curado, tratado, mais parecido com Cristo, consciente dos livramentos que recebeu. As marcas existem, mas não como feridas abertas. São cicatrizes que contam histórias de cuidado. São memórias de desertos que te ensinaram a depender, de mares fechados que se abriram no tempo certo, de portas que não se abriram porque Deus tinha algo melhor. Você não está atrasado aos olhos de Deus. Você está no tempo exato daquilo que Ele precisa fazer em você antes de fazer por meio de você. Quando Ele considerar que o processo de preservação cumpriu o propósito, Ele mesmo te colocará onde você precisa estar. Não porque você correu mais rápido, mas porque permaneceu quando tudo te empurrava para desistir. A pergunta agora não é mais por que está demorando tanto. A pergunta se torna o que Deus está guardando em mim e para mim enquanto parece atrasar. Quando essa chave vira, você deixa de se ver como vítima do tempo e passa a se enxergar como alguém guardado pela soberania de Deus. E quando chegar onde Ele planejou, você chegará inteiro. No lugar certo, na hora certa, do jeito certo. Amém.